Boa tarde, irmãos. Deus abençoa cada um de vocês. Deus abençoa os irmãos que nos acompanham através da internet, lá em Tucumã, irmão Ismael. Deus abençoa ele e a família, lá no Pará, né? Deus abençoa também os irmãos que estão reunidos no tabernáculo em Bom Jesus, acompanhando o culto. Que Deus abençoe os irmãos aí. Também os irmãos que estão nos acompanhando pela rádio web, através da direção do irmão Benevaldo. Deus os abençoe. Hoje também vamos orar pelo aniversário do Pedro, filho do irmão Joel e a irmã Adriana Loeck. 4 aninhos, né? Deus abençoe o Pedro. Nossos parabéns para ele aí e toda a família. Que Deus dê a ele muitos anos de vida. Graças a Deus. Também vamos orar também pelo carro que o irmão Josué comprou. E vamos orar depois, né? Vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Samuel, capítulo 4. Versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que, porventura, não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram, cada um para a sua tenda. Foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Versículo 11. Foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, sacerdotes, Ofni e Finéias, morreram. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, que a igreja não venha ter chegado nessa condição. Mas sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. E o teu profeta nos prega a igreja e a sua condição de o inimigo levar a arca, o inimigo levar a palavra, o inimigo derrotar o povo do Deus Altíssimo. Ó Deus, nos ajuda e nos dê graça. Faça-se presente em nosso meio. Nós convidamos a tua presença, o grande Espírito Santo, e fala conosco. E abençoa teus filhos, que eles não saiam vazios, que eles não saiam da maneira que eles chegaram aqui, da maneira que eles ligaram os computadores, os smartphones, as TV para nos assistirem. Senhor, que ao terminar essa reunião eles sejam abençoados. O Senhor responda a cada pergunta. O Senhor conceda a bênção que eles estão pedindo. Ajuda cada um, meu Pai. Eu te peço a tua bênção, a tua graça. Nesta hora tão difícil, o Senhor nos ajuda, Pai, para que possamos compreender, entender, falar na hora que deve falar, ficar quieto na hora que tem que ficar quieto. Ó Deus, nos dê força, nos dê graça e nos ajuda neste momento.
Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos as bênçãos. Amém, Senhor. Poder sentar, irmãos. Dizia o irmão Fábio Bernal: uma arma na mão do policial é segurança, mas na mão do bandido é um perigo. Da mesma forma é a palavra de Deus. A palavra de Deus, na mão do ministério do dia, da hora, é segurança, é vida eterna. Mas na mão de um ministério que Deus não chamou, que Deus não vindicou, um canal errado, né? É morte, é perdição, é levar o povo para a grande tribulação. Nós encontramos Israel nessa situação. Deus já não tratava com eles. Eles já tinham se afastado de Deus, perderam a batalha para os filisteus. Eles pensavam que Deus estava na arca. E a arca onde Deus habitava entre os querubins, onde a presença de Deus, quando o sacrifício era oferecido, o sangue era aspergido pelo sumo sacerdote, o Senhor descia ali de uma maneira gloriosa para perdoar o povo, para receber o sacrifício. Só que Deus não estava mais naquela arca. A arca era de Deus, mas a arca estava em mãos erradas, mesmo eles sendo levitas, mesmo eles sendo da tribo do sacerdote, mas Deus não estava mais trabalhando com eles. Eles tinham pecado, eles tinham se afastado de Deus, eles tinham rejeitado a palavra, eles estavam fazendo negócio com a palavra de Deus. Assim estava fazendo os filhos de Eli. Eli já estava com 98 anos, já não enxergava bem, as suas vistas estavam escurecidas, já era um laodiceano, um sumo sacerdote cego, só tinha linhagem e ele podia dizer que ele era filho de Arão, mas a bênção de Arão não estava mais ali. Seus filhos também poderiam dizer que eram filhos de Levi, mas a bênção de Levi não estava mais ali. Eles tinham se afastado de Deus, eles tinham levado o povo, né? Porque quando o sacerdote afasta de Deus, e o povo também afasta com ele, porque ele é o guia. E assim tinha acontecido com Eli, assim tinha acontecido com Israel. Nós sabemos disto porque foi o tempo que Deus começou a tratar com Samuel. E o que nós lemos aqui é algo muito tremendo, que nos mostra o dia que nós estamos vivendo, nos mostra totalmente o dia. O assunto que nós poderíamos falar é a arca em mãos erradas, né? Hoje tem tantos ministérios que Deus nunca chamou, e nessa batalha os sacerdotes morreram. A parte da igreja também morreu. O inimigo teve vitória, teve júbilo. E eles levaram a arca, e eles levaram a mensagem, eles levaram a palavra, eles levaram aquilo que era mais precioso. Você sabia que Eli não estava tão preocupado com os filhos, porque ele sabia da condição dos filhos, ele estava preocupado com a arca que os filhos tinham levado. E os filhos não tinham condições de carregar a arca. Por isso eles morreram na batalha. E Eli estava preocupado com aquilo, até que recebeu a notícia e morreu. Caiu, quebrou o pescoço e morreu. Mas Ofni e Finéias morreram. Israel foi disperso. A arca foi levada pela mão do inimigo. O inimigo triunfou. É uma vergonha para o povo de Deus
para os fiéis. Mas o que fazer? Não tinha líder. Não tinha um líder que estava nas mãos de Deus. Eles tinham liderança, mas a liderança não estava nas mãos de Deus. Não tinha profeta. E então a palavra do Senhor era muito rara, como diz 1 Samuel capítulo 3. Agora veja, saindo a batalha com o homem errado. Ministério errado, mesmo tendo a mensagem certa, mas os homens não eram os homens adequados. Um dia, por linhagem, eles tinham que ser o sacerdote, mas eles se afastaram de Deus. Então Israel saiu à batalha, mas o homem era errado. Os sacerdotes, o ministério era um ministério errado. Saíram para pregar o evangelho pelo mundo, saíram, levaram a boa palavra de Deus, levaram, mas os homens não eram os homens chamados, não eram os homens certos. A mensagem certa era, mas o homem que estava levando a mensagem era o homem errado. Como disse o irmão Brana, a inspiração entrou por um canal errado. A inspiração era certa, mas ela entrou num canal errado. Israel foi derrotado lá nos dias de Josué, por causa que tinha um homem fora da vontade de Deus no exército, Acã. Nós vemos um homem fora da vontade de Deus dentro do navio que estava indo para Tarsis. Eles perderam toda a mercadoria, quase que o navio foi a pique. Era Jonas, estava fora da vontade de Deus. Tinham que tirar ele do barco para seguir viagem. O ministério hoje está na mesma condição. A igreja está na mesma condição. A igreja está marchando através dos seus líderes para a grande tribulação, para a derrota. Eles têm Ofni e Finéias na frente. Agora veja as condições de Ofni e Finéias. O problema deles era o dinheiro, adultério dentro do templo, prostituição. A casa de Deus virou totalmente um motel. Você leia a 1 Samuel, que você vai ver. Então Deus não podia agir ali, como Deus não pode agir na igreja nesse dia. 1 Coríntios capítulo 10, eles foram apenas a sombra. O Antigo Testamento foi uma sombra. Porque Paulo se separou de Barnabé, porque estava levando um homem que Paulo não queria, o homem errado, um homem que não estava na vontade perfeita de Deus, e Paulo era um profeta. Mesmo que Barnabé era um homem de muita experiência, mesmo que Barnabé foi chamado antes de Paulo, foi um homem que ajudou muito Paulo quando ele iniciou o seu ministério. Mas agora Paulo parou e disse para nós continuarmos viagem, continuar no mesmo ministério. Esse homem não pode ir, que era João Marcos. Veja o que disse. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, Atos 15, verso 37, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marco, navegou para Chipre. E nós não ouvimos mais sobre ele, o seu sucesso ministerial, porque Deus passou a tratar com Paulo, não tratou com Barnabé, porque Barnabé estava com o homem errado. Como Israel foi derrotado porque tinha o homem errado no exército. Israel foi derrotado nos dias de Eli porque tinha o homem errado ali no ministério. A arca de Deus foi levada para os filisteus. Os filisteus estavam se regozijando. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu. Olha só, o companheiro de Paulo era João Marcos. Supõe que venha a ser aquele mesmo que escreveu o livro de Marcos. Mas Paulo escolheu Silas, e Silas era um profeta também.
encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Paulo estava dentro da vontade de Deus, tendo conhecimento do Antigo Testamento, tendo revelação de Deus, até para escolher o seu ministério. Porque a obra não estava indo avante. Porque o homem que estava no ministério, ele não estava dentro da vontade de Deus. Como disse o profeta Jeremias, você não deve fazer a obra de Deus relaxadamente. Nós não podemos ser crentes relaxados, obreiros relaxados. Não. Como é que vai ser um crente relaxado? Você é crente aqui na igreja, você é crente no seu trabalho, você é crente na sua escola, você é crente em toda parte, nas ruas, em casa. Você é um cristão. E Paulo viu que aquele homem não tinha condições de acompanhar a eles. Veja a contenda que houve. Porque Barnabé era um homem que tinha a experiência maior do que São Paulo. Ele conheceu os apóstolos. Ele é da igreja primitiva, ali de Jerusalém. Era o filho da consolação. O nome dele era José, o filho da prosperidade. Ele tinha o nome de um profeta, mas São Paulo não olhou o nome, não olhou a chamada, olhou que ele estava com um homem errado no ministério. E ele, Barnabé, ia ser de grande bênção, de grande ajuda para São Paulo. Mas Deus, no lugar de Barnabé e de João Marcos, ele colocou Silas, talvez um simples obreiro, mas Silas esteve com ele na prisão, Silas esteve com ele em todos os momentos, nunca o abandonou. Foi um obreiro aprovado, que mais tarde ele se encontra com Timóteo, Tito, Filemon, Tiquico e outros, que não tinha muito nome, não era um nome muito grande entre os apóstolos, mas reconheceu o ministério, reconheceu o homem que Deus tinha chamado para aquela obra, se manteve ao lado dele, como Josué se manteve ao lado de Moisés, Caleb se manteve ao seu lado. Amém? Irmão Neville se manteve ao lado do irmão Brana, nunca o abandonou, nunca dividiu, nunca procurou falha em sua família, em seu ministério. Ele permaneceu até o fim, até a hora da sua morte, como pastor do Tabernáculo Brana. Não adianta a pessoa dizer, olha, eu conheci o irmão Brana, andei com ele, mas em determinado tempo a gente teve que se separar. Você não reconheceu o homem da hora. Eu andei com o pastor Osmar, mas em determinado tempo a gente teve que se separar. Você não teve revelação do homem da hora. Porque se Deus tivesse colocado ao lado dele, você nunca ia largar, você ia ser um Caleb. Nos momentos bons, nos momentos ruins, ele se manteve ao lado de Josué, como Josué se manteve ao lado de Moisés, certo ou errado, ele estava ao lado de Moisés. Oh, glória a Deus! Então a arca estava com eles, mas Deus não estava. As mensagens estão com você, o CD, as fitas, mas Deus não está mais. Deus não está nesse CD, porque não é a pessoa certa que está usando o CD, não é a pessoa certa que está usando a mensagem. Esse homem não tem a chamada. Deus não vai operar. Vai haver somente leitura e você vai sentar somente para ouvir a voz do irmão Brana, porque a inspiração elas tem que estar dentro do canal original, do canal certo, para Deus poder operar dentro de sua perfeita vontade. Fazendo serviço para Deus, porém fora de sua vontade, nós vamos e temos um reavivamento. Alguns dos nossos grandes evangelistas hoje, eles dizem que tem 30 mil convertidos em um espaço de 6 semanas, e voltando um ano depois, eles não podem encontrar 30. Há algo errado.
O que é simplesmente a mesma coisa que Davi fez. Falando do grande evangelista Billy Graham, não somente ele, mas muitos outros. Irmão Brana disse, há algo errado. Eles não tinham uma mensagem para preencher o povo. Ele diz, tem algo errado. O que é simplesmente a mesma coisa que Davi fez. Grande dignatário, grande homem, grandes pregadores, maiores escolas, grande autoridade, mas eles continuam consultando a velha denominação, ao invés de procurarem a presença da palavra de Deus e ver quando é a estação. Você não pode plantar determinado alimento ou determinada semente, a não ser num determinado tempo do ano. Você não pode plantar fora do tempo, pode até nascer, mas você não vai ter o fruto original. Parágrafo 79. Agora vejamos o que aconteceu. Embora sua emoção religiosa e coisa foram grandes, suas invenções foram grandes, suas cruzadas foram grandes, seus cânticos eram grandes, suas danças eram grandes, seus gritos eram grandes, suas danças eram grandes, seus gritos eram grandes, ele repete, suas músicas eram grandes e eles possuíssem a arca. Não adianta um cântico tão belo, música bonita, coral, e Deus não está ali. Porque se Deus estivesse ali com eles, eles não teriam perdido a batalha. Se Deus estivesse também com Davi, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, como é que Deus não... Não, Deus não estava com ele. Porque Davi não consultou a pessoa certa, ele consultou os grandes dignatários, capitães, tinha que consultar o humilde profeta. Tinha um profeta na terra que era Natã. Então Davi foi de acordo com o conselho dos grandes. Ele levou a melhor música, ele levou os grandes dignatários para trazer a arca de Deus. Aí houve morte na estrada, porque a arca já não veio nos ombros do sacerdote, ela veio num carro novo. E Uzá e o outro companheiro que vinham trazendo a arca não eram levitas, diz o profeta. Por isso que eles morreram, estavam fora da vontade de Deus. E então o irmão Brana disse aqui, o que há de bom na arca sem Deus? Né? O que há de bom num culto sem Deus? O que há de bom num encontro sem Deus? Num grupo de pastores sem Deus? O que há de bom numa igreja sem Deus? Num coral sem Deus? Num hino sem Deus? O que há de bom? É só uma apresentação, é só um show. Não há Deus, é um show. As mulheres bem vestidas, os homens também, tudo bem uniformizado. Muita emoção, mas a inspiração está no canal errado. Não há Deus ali, não há oração, não há humildade. Cada um quer mostrar a sua voz. Cada um quer mostrar o que toca mais, o que canta melhor, o que prega melhor, mas Deus não está ali. Foi lindo o que Davi fez, mas Deus não estava. Que vergonha para Israel naquele dia. Quando eles voltaram para Jerusalém e a arca foi roubada. E a palavra foi roubada. Nós não temos. Nós vemos hoje a igreja sem a palavra. Cadê a palavra? Não tem. Foi roubada. Cadê os sacerdotes? Estão mortos. Cadê os pastores? Estão mortos. Cadê os cantores? Estão mortos. Morreram espiritualmente. Se tornaram homens sem pudor, sem respeito, sem caráter. O que há de bom na arca sem Deus? É somente uma caixa de madeira. Tem Deus, só uma caixa de madeira, 2 querubins ali dentro, só uma caixinha de madeira. Um vaso de maná. Se tornou uma coisa tradicional. O vasinho de maná, as tábuas da lei, a vara de Arão, que floresceu. Só tem história dentro da arca.
Não tem Deus, só tem história. Nós só temos história hoje na mensagem. Cadê Deus? Deus é quando você prega e vive aquilo que você prega. Não adianta a mulher se vestir como cristã e não viver aquela mensagem, não viver aquilo que ela apresenta. Você tem que viver, não pode viver de mostrar ao mundo uma aparência, porque Deus nos vê por dentro, Ele não nos vê por fora, Ele nos vê por dentro. Então é só uma caixa de madeira, é somente uma reunião que se faz, e senta e vão ouvir uma fita do irmão Brana, e o povo sai vazio. Vai somente ler um livro, mas Deus não está mais naquele livro. Vai ler uma Bíblia, mas Deus não está naquela Bíblia. Se Deus não estava naquela arca, por quê? Porque Davi não fez certo. Ele não consultou o homem certo. Deus tinha o profeta naquele dia. Deus tem a mensagem no tempo certo. Irmão Brana disse que quando Billy Graham foi envergonhado na Índia, ele deveria ser o suficientemente humilde. Quando eles desafiaram a ele, os feiticeiros, ele deveria dizer, não, meu ministério não é este, mas nos Estados Unidos tem um homem. Ele sabia, ele conhecia o William Brana. Lá tem um homem, eu posso trazer ele aqui. Em 24 horas ele estará aqui. E vocês vão desafiar ele. Ele tem este dom. Eles não reconheceram o homem. Como Davi não pôde reconhecer Natã. Ele não pôde reconhecer. E ia Natã e dizer, o que é que eu faço para trazer a arca? Procurou Natã depois do estrago, depois da morte. O que há de bom na arca sem Deus? A arca é a palavra. O que há de bom na palavra sem Deus? Paulo sabia que Deus não ia operar, ele não ia ter sucesso se ele levasse João Marcos. O moço era liviano, o moço não honrava a chamada, não era sujeito ao ministério, não era sujeito ao mensageiro, não reconhecia o mensageiro, então teve que tirar ele fora, e tirou Barnabé fora também. Aí você pergunta por que as pessoas saíram, Deus tirou fora. Eram obreiros levianos, que não reconheceram o mensageiro e o ministério da hora. E nós não podemos sair com a arca sem Deus, nós temos que estar dentro da perfeita vontade de Deus. É somente uma caixa de madeira, 2 tábuas de pedra. Aquilo é como tomar ceia e ser batizado. Que bem faria ser batizado sem arrepender primeiro? Primeiro você tem que se arrepender. Você que vai se batizar tem que se arrepender. Arrepender é morrer para si mesmo. Atravessar o Jordão, para que você venha ter um novo nascimento. Novo nascimento não é o batismo nas águas. O batismo nas águas é o primeiro passo. É a justificação, onde você recebe o perdão dos seus pecados. E Deus vai trabalhar na sua vida, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, com a segunda obra da graça, que é a santificação por fé, para Ele te encher do Espírito Santo. O vaso tem que estar limpo para ser cheio. Você não pode colocar uma água limpa e pura num vaso sujo, para depois tomar. Que adianta tomar a ceia e se tornar um hipócrita, se você não vive a vida e crê no descanso da palavra de Deus? Tome parte, e não do restante disto. Isto mostra que há algo errado. O irmão Brana pregou e disse, como é difícil viver uma vida cristã. É difícil mesmo, mas você tem que se esforçar.
O reino de Deus se toma pela força. É individual, você tem que se esforçar. Individualmente. Mulheres respeitando seus esposos, esposo considerando e respeitando as suas esposas, respeitando seus filhos, filhos respeitando seus pais. Tudo isso faz parte. Agora, quando isso tudo acontece, vejamos, parágrafo 80, vejamos agora o que acontece quando Deus, em sua era, em seu tempo, não é considerado simplesmente a ideia do povo. Olha, Deus em seu tempo e em sua era não é considerado, não é visto. Eles querem ver Deus naquela era passada. Você quer ver Deus na era do irmão Brana, mas você viu só para a sua era. Hoje é a era da chamada, é a era da esposa, é a era da águia, é a era do filho do homem. Você quer ver Deus na era de Lutero, mas isso é passado. Nenhum bem vai te fazer, você tem que ver Deus nesse dia, diz o irmão Brana, parágrafo 80. Quando tudo isso acontece, reticência, vejamos agora o que acontece quando Deus em sua era, em seu tempo, não é considerado. Davi deveria ter escutado a fita de Natã, porque Natã tinha escutado a fita de Moisés. Como era que tinha que buscar a arca, não haveria morte. Mas ele não consultou, e o profeta estava na terra. Deus tem uma voz na terra. A voz de Deus hoje está na esposa. Talvez venha a ser duro o que eu vou dizer. A voz de Deus não está mais na fita do irmão Brana, está na esposa. A voz se encarnou. Deus não estava mais naquela arca que eles levaram. Deus estava no menino Samuel, lá no templo. Se Samuel fosse junto, eles ganhariam a batalha. Porque Samuel ia colocar o Ofni e Finéias no seu lugar. Porque Deus já tinha dado o aviso para Eli, através de Samuel, sobre os seus filhos, sobre o ministério daquele dia. Mas era um menino. Como é que vai ouvir o menino? Apocalipse 10, 8 a 11. Você tem que ouvir Apocalipse 10, 8 a 11 hoje. Se você quer ter vitória, ter um ministério de vitória, é Apocalipse 10, 8 a 11. É a arca onde Deus está. Olha, pense na música sem Deus, nos livros da mensagem sem Deus, na Bíblia sem Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Sociedade Bíblica do Brasil está cheia de Bíblia lá para vender. Mas nenhuma daquelas Bíblias tem Deus. Aquilo ali é um comércio, é um livro, é a história. Deus está em carne hoje, Deus está no ministério da hora, no ministério do dia. Você tem que entender e ver isto. A América estava cheia de pregadores, cheia de Bíblia, cheia de história, mas a Bíblia estava encarnada em um homem chamado William Brana. A Bíblia e a mensagem hoje está encarnada na esposa, porque a voz de Deus está nela. Olha, encontros sem Deus, cultos sem Deus. Tem música, tem pregação, mas não tem Deus. Tem povo, mas não tem Deus. Tem dinheiro, mas não tem Deus. A inspiração está no canal errado. Deus não está mais trabalhando ali, tentando fazer um serviço para Deus. 264. Agora veja, Deus não lhes tinha revelado a coisa por sua maneira provida. Ele a tinha revelado por inspiração. Porém, estava no canal errado. Veja, inspiração fluirá sem problema. Porém, se estiver no canal errado, estará erroneamente canalizada. É como você pegar uma bala e atirá-la direto no alvo. Ela estará avançando diretamente para o alvo. Porém, uma rajada de vento pode desviá-la.
Ele disse uma rajada de vento. E vento é vento de doutrina. Pode desviar ela do alvo. A inspiração tem que estar no canal certo. A inspiração de Apocalipse 10, 1 a 7, está dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. Em João, está no canal certo, no canal original. Ela não pode sair daquele canal, porque senão é morte. Deus não estava mais trabalhando com aquele sacerdote. Veja que eles saíram à guerra levando a arca nos seus ombros. E todas as vezes que a arca ia na frente, eles tinham a vitória. Eles estavam com as vestes sacerdotais todas limpas, com a mitra, com as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Eles tinham tudo de acordo com o que a palavra mandava. Mas eles não eram o canal certo. Deus já não estava mais trabalhando ali. Não importava se eles eram filhos de Arão, se eles eram sacerdotes, não! Não importa se você foi consagrado no ministério, o maior ministério do Brasil, se você não está no canal certo, na vontade perfeita, você vai ser um fracassado. Porque a inspiração hoje de Apocalipse 10, 8 a 11, tem que estar no canal correto e original. Tudo há uma inspiração na música, numa pregação. E às vezes aquela inspiração está numa pregação errada, porque Balaão tinha inspiração, era profeta, mas a inspiração entrou num canal errado. Ele estava em busca de dinheiro. Ele ensinou Balaque como fazer os filhos de Israel tropeçar. Por isso Jesus disse a Nicodemos, ele disse para Nicodemos, é necessário nascer outra vez. Deus não pode usar esse canal, Deus não pode usar essa arca. Agora é uma nova arca, é uma nova aliança. Por isso, Apocalipse 10, o sétimo anjo vem, o mensageiro do sétimo selo, para revelar todos os mistérios. Não é alguns, todos. Todos os mistérios. A Bíblia se tornou o quê? Uma arca nova. É uma arca nova a Bíblia hoje. Não é a velha arca denominacional, é uma Bíblia, ela se tornou um livro novo. Tão claro. Deus hoje tem prazer de estar escondido em Apocalipse 10, 8 a 11. Ele tem prazer de estar naquele canal, inspirar aquele canal, para reunir, através dos 7 trovões, reunir a esposa para a fé de rapto, para a fé de transformação. Você tem que entender, isso é a fé de transformação, você ser mudado. Porque agora, cada ano que passa, o que acontece? Você fica mais velho. É dor na junta, é problema de coração, problema de fígado, problema disso, problema daquilo. Mas os 7 trovões te dão a fé de transformação. Que vai ser transformado esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Oh, a igreja deveria pensar profundo nisto. Quando você for dormir, você pense profundo nisto. O mundo passa, bem com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É pensar numa mudança, é pensar em viver esta mensagem.
Porque você não entra lá vivendo a mensagem de Lutero, nem de Wesley, nem dos pentecostais falando em língua, pulando, fazendo vigília. Não! É viver a mensagem deste dia. Consulte o Natan do dia. Em vez de você ficar aí consultando aí esses grandes dignatários, como fez Davi, causou morte. Não conseguiu trazer a arca. Ele vai consultar o Natan do dia, vai consultar Apocalipse 10, 8 a 11 hoje. Vai ouvir Apocalipse 10, 8 a 11. Você tem uma dúvida? Eu quero saber sobre... Vai Apocalipse 10, 8 a 11. Busca ali, entre aquelas 3.000 mensagens. Ouça. Aí você vai saber sobre milênios, sobre festa das trombetas, 7º selo, novo nome. Ele está com a inspiração de Apocalipse 10, 1 a 7, está nele. Nós estamos reunidos aqui, através da internet, por causa da inspiração correta, no canal certo. Por isso estamos reunidos, rejubilando, alegre. Estamos alegres hoje, descansados nesta mensagem da hora. Não triste, murmurando, né? Com dúvida. Não. Somos mais do que vencedores. Somos Caleb ao lado de Josué. Caleb ao lado de Josué, não Caleb ao lado dos 10. É Caleb ao lado de 1. Caleb não ficou ao lado de 10, do grupo de pastores, não. Caleb ficou ao lado de uma só pessoa. Amém. Deus te abençoe. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, te damos graça que o Senhor está nessa arca. O Senhor está nessa palavra, o Senhor está nessa inspiração, o Senhor está nesse canal. Ó Deus, muito obrigado por tudo, muito obrigado, Senhor Deus, pelos teus filhos através da internet. Obrigado pelos teus filhos através, Senhor Deus, do YouTube, do Facebook, que estão nos acompanhando, pelos teus filhos que estão aqui presentes. Senhor, dê força para cada um. E hoje abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.